Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Coisas da África. No vídeo de hoje vamos falar de Mohamed Gaddafi. Nascido em 1942, próximo ao Sirte, foi um militar, político e ideólogo líbio, sendo considerado ditador do seu país entre 1969 e 2011. Gaddafi chegou ao poder por meio de um golpe de Estado, sem nenhum derramamento de sangue, e como líder da Revolução Líbia. Com o patente de coronel, assumiu a função formal de chefe da nação. Após Gaddafi renunciar ao cargo de presidente em 1977, ficou conhecido como o irmão líder e chefe da grande revolução de Jamar, popular socialista da Líbia, ou líder fraternal e chefe da revolução. Quando renunciou à liderança do chamado Conselho do Comando Revolucionário da Líbia, ele alegou apenas ser uma figura simbólica do governo. Uma vez estabelecido no governo do país, ele aboliu a Constituição Líbia de 1951 e estabeleceu políticas alinhadas com sua ideologia chamada de Terceira Teoria Internacional, que foram publicadas em seu trabalho intitulado Livro Verde. Gaddafi declara ilegais as bebidas alcoólicas e os jogos de azar. Nesta mesma época, exige e obtém a retirada americana e inglesa das bases militares, expulsa as comunidades judaicas e aumenta decididamente a participação das mulheres na sociedade. Além disso, retira da Líbia todos os americanos vindos através da aliança entre Idris I e os Estados Unidos, onde mandou fechar danceterias, bordéis e bares instalados pelos americanos, impondo a toda a Líbia o respeito por preceitos morais do islamismo, proibiu a exportação de petróleo para os Estados Unidos e confisca propriedades internacionais. Em 15 de abril de 1973, após um fracassado golpe de Estado, anunciou uma revolução cultural com a inclusão dos chamados comitês populares de base, que atuam como pequenos ministérios. 2 anos depois, ele superou uma tentativa de golpe de Estado causado mal-estar social e no ano seguinte publicou o Livro Verde, uma espécie de constituição onde defendia a Terceira Teoria Universal, na qual expôs sua filosofia política, apresentando uma alternativa nacional ao socialismo e ao capitalismo, combinada com aspectos do islamismo. Em 1977, criou o conceito de Jamar, ou Estado das Massas, em que o poder é exercido através de milhares de comitês populares, com os quais daria voz ao povo por meio da criação do Congresso Geral do Povo, fórum legislativo que serve de intermediário entre as massas e a liderança do executivo. Em 1982, como medida punitiva ao suposto patrocínio líbio a grupos terroristas, o governo norte-americano proibiu a importação de petróleo da Líbia. Em 1984, renovou o Congresso Geral do Povo e criou 2 novas secretarias, a de Universidades e de Segurança Exterior. A criação do organismo e a repressão aos dissidentes aumentaram a atividade de grupos opositores, principalmente a Frente Nacional para a Salvação da Líbia, que segundo Gaddafi era patrocinado por governos estrangeiros. Durante seu governo, a Líbia experimentou alguns períodos de forte crescimento econômico perante sanções impostas por países ocidentais contra seu governo devido às enormes rendas provenientes do petróleo. Gaddafi pôde sustentar vários programas sociais que acabaram por dar à Líbia o maior índice de desenvolvimento humano do continente africano, além de aumentar a participação das mulheres na vida pública e de dar mais direitos aos pretos. Durante seu governo, a Líbia teve a menor dívida pública do mundo. Apesar do período de crescimento econômico e dos avanços nas áreas sociais, Gaddafi concentrava boa parte das riquezas do seu país em sua própria mão, tendo uma fortuna pessoal estimada em 200 bilhões de dólares, enquanto boa parte da população do país vivia na pobreza. Muitos dos negócios e empresas líbias estavam sob controle direto de Gaddafi e de membros da sua família. Na década de 1980, ele participou de vários conflitos armados e
e assumidamente adquiriu armas químicas. Em resposta, a comunidade internacional lançou várias sanções contra a Líbia. 6 dias após a captura de Saddam Hussein por tropas americanas em 2013, Gaddafi anunciou que seu Estado estava abrindo mão de todos os programas de construção de armas de destruição em massa e convidou inspetores internacionais para que verificassem que ele estava comprometido com isso. Em resposta, o governo Bush removeu a Líbia da lista de países que apoiavam o terrorismo. Logo em seguida, a ONU retirou as sanções impostas contra o país. Em fevereiro de 2011, frente a protestos pedindo sua derrocada do poder, Gaddafi respondeu aos manifestantes com violência. As manifestações contrárias ao seu governo se intensificaram, então eclodiu no país uma violenta guerra civil, colocando em confronto forças leais e contrárias ao regime. Durante este conflito, Gaddafi foi acusado de cometer vários crimes contra a humanidade e um mandato de prisão foi expedido contra ele pela Corte Penal Internacional. Em agosto de 2011, tropas do Conselho Nacional de Transição atacaram e conquistaram a capital Trípoli, colocando assim Gaddafi e seu governo em fuga. Em 20 de outubro, após 8 meses de guerra, o ex-líder foi morto em Sirte por simpatizantes de CNT. Seus 42 anos de governo o fizeram o líder não monárquico há mais tempo no poder, desde 1900, sendo também um líder árabe que mais tempo ficou no poder.